Fala, gente boa! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos gravando aqui na rua, então pode haver um barulho aí de carro aí, mas não liga não, é assim mesmo, né? E eu quero bater um papo aqui com você sobre a relação entre cristianismo e socialismo. Existe essa relação? Será? Está cada vez mais fácil encontrar pessoas, muitas vezes sinceras, acreditando que o socialismo ele pode ser encontrado na Bíblia Sagrada. E um dos argumentos principais consiste na utilização do texto do livro de Atos, capítulo 2, dos versos 41 ao 47, que seria, segundo essa turma aí, um suposto apoio a esse pensamento. Agora, será que é isso que o texto diz? Vamos ver aqui o que diz completamente, vamos ler essa passagem aqui completa. Atos, capítulo 2, verso 41 em diante. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja bem, meu lindão, nesse texto estão listadas as 3 principais razões pelas quais o livro de Atos não pode ser um indicativo ou algum tipo de apoio para o socialismo dentro do cristianismo. De forma alguma, meu irmão, os apóstolos eles estariam prescrevendo alguma forma de governo para as sociedades cristãs posteriores. Não é nada disso. Em primeiro lugar, veja bem, acreditar que Atos dá suporte à ideologia socialista é um anacronismo, entende? Como se sabe pela história, 18 séculos separam o socialismo do Novo Testamento, 18 séculos. Tanto o socialismo utópico de Thomas More, quanto o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels, são ideais surgidos muitos séculos depois dos acontecimentos narrados aqui, da igreja primitiva. E se não bastasse, meu irmão, o monstruoso intervalo de tempo entre esses dois momentos históricos, o que já categoriza o anacronismo evidente que a gente está falando aqui, nós podemos também elencar uma outra disparidade entre essas ideologias e o texto bíblico no que se refere ao tempo dos eventos mencionados. Não havia concordância entre os apóstolos e o império, né, o Estado da época, não havia essa concordância. Primeiro porque não se havia o intuito de unir a comunidade cristã com o Império Romano. Os cristãos não tinham essa intenção. E segundo, porque não havia o Estado como nós conhecemos hoje, concebemos hoje, e a favor do qual Marx pretendia estatizar dos meios de produção. Não existia isso. Então, mesmo que naquela época houvesse o Estado moderno, que não é o caso, é só uma suposição, ainda assim, meu irmão, seria impraticável o socialismo, porque a autoridade do Estado, na visão bíblica do Novo Testamento, provém de Deus. Isso fica explícito em Romanos, no capítulo 13, em 1 Pedro 2, 3, na conversa de Jesus com Pilatos, em João, capítulo 19, versos 10 e 11. Veja, embora todo o esforço desses pensadores em criar uma sociedade com oportunidades iguais a toda a população e manter certo controle social, a verdade é que a história mostra que os governos socialistas eles foram em grande parte ditatoriais e um verdadeiro desastre econômico, um desastre político. Liberdades individuais foram
surrupiadas, suprimidas. E as guerras e a fome mataram milhões e milhões de pessoas. Olha só, estima-se que as mortes foram cerca de 100 milhões nesses últimos 100 e poucos anos. Na antiga União Soviética, por exemplo, foram 20 milhões de mortos. Na China, de Mao Tse-tung, foram 65 milhões de mortos. No Vietnã, foram 1 milhão. Na Coreia do Norte, foram mais 2 milhões. No Camboja, mais 2 milhões de mortos. No leste europeu, foram 1 milhão de mortos. Na América Latina, foram 150 mil mortos. Na África, foram 1 milhão e 700 mil pessoas mortas. No Afeganistão, foram 1 milhão e meio de pessoas mortas. Então, meu irmão, como se vê, os partidos comunistas levaram dezenas de milhões de pessoas à morte ao redor do mundo. E isso mostra que sim, o socialismo falhou miseravelmente e continuará falhando. Nunca deu certo e nunca dará. Aí a gente pergunta o seguinte, o que esse banho de sangue que eu acabei de exemplificar, te mostrar aqui agora, tem a ver com Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Absolutamente nada, nem de longe podemos comparar a Bíblia com a ideologia socialista. Isso não tem nada a ver com esse regime. São coisas completamente diferentes, meu lindão. Em segundo lugar, veja bem, o texto de Atos, capítulo 2, ele não dá suporte à ideologia socialista, porque o texto de Atos não é prescritivo, doutrinário, ele é histórico. Veja bem, quando lemos o livro de Atos, nós devemos ter em mente que nós estamos lidando com um livro histórico. O próprio autor, Lucas, ele afirma que Atos é um documento histórico, ele mesmo afirma isso. E como tal, meu irmão, narra o desenvolvimento, narra o desenvolvimento da igreja cristã ali nos primeiros 30 anos após a ascensão de Cristo. Eu sei que em muitas denominações cristãs predomina aí essa crença, seja ela explícita ou implícita, de que esse livro ele consiste numa espécie de manual da igreja, com orientações que, se forem seguidos assim à risca, produzirá os mesmos resultados, não é isso que a gente ouve? Mas a cuidadosa análise, meu irmão, da evidência do livro parece apontar para uma outra direção. Sim, em primeiro lugar, convém observar que ao descrever a história da igreja primitiva, Lucas ele não registra somente os triunfos e os sucessos dos apóstolos, mas ele também registra os seus erros, os seus retrocessos. Ali também estão registradas inúmeras situações negativas envolvendo diretamente os apóstolos, as suas decisões, as suas atitudes equivocadas. Exemplos disso são a negligência para com as viúvas helenistas, que está lá no capítulo 6, verso 1, o preconceito e a reticência deles diante da pregação do Evangelho aos gentios, capítulo 10, capítulo 11, a desavença entre Paulo e Barnabé, capítulo 15. Então, se o livro ele fosse para construir doutrina, nós teríamos um problema com esses acontecimentos narrados no livro, percebe? Porque, veja bem, se é para usar o livro para fazer doutrina, nós teríamos que ser seletivos, deixar de fora esses textos que não dá para fazer doutrina. Aí fica difícil, percebe? Veja só, a perspectiva evangelística predominante na tradição judaica, tanto no Antigo Testamento quanto naquele período intertestamentário, é do chamado movimento centrípeto, ou seja, não é Israel que vai às nações, é as nações que vêm a Israel, atraídas pela prosperidade e fidelidade do povo de Deus. E há claros indícios de que, apesar daquela ordem de Jesus evangelística de Atos 1:8, os apóstolos eles entenderam que com a pregação no dia de Pentecostes e a conversão de mais de 3.000 pessoas, a missão deles no mundo já estava cumprida, ou pelo menos substancialmente cumprida. O modelo evangelístico que eles conheciam era o que prevalecia no judaísmo de seus dias. E no Pentecoste, o mundo todo, meu irmão, veio até eles. Lucas, ele menciona mais de 15 diferentes nacionalidades ali representadas. Então,
O que houve em seguida foi você percebe que houve uma diminuição do entusiasmo evangelístico associado à ideia de que Jesus estaria voltando naqueles dias. Era a expectativa deles naquela época, como fica implícito na promessa, por exemplo, no dia da ascensão. Então foi por isso, por essa razão, por esse motivo, que eles permaneceram tão firmemente arraigados em Jerusalém, né, e centrados no templo. Até porque, de acordo com a profecia de Malaquias, o templo ele seria o ponto central, focal, da eminente consumação. Então veja, meu irmão, que a crença na volta imediata de Jesus, da igreja apostólica, que eles mantinham naquele tempo, teve como consequência o arrefecimento do fervor evangelístico logo após o Pentecoste. O elevado senso de fraternidade que a gente vê ali, e comunidade demonstrado pela igreja apostólica logo após o Pentecostes, revela, portanto, que eles viviam na expectativa diária, sabe, da volta de Jesus. Posses ou bens materiais perderam valor. Jesus estava voltando, não tinha mais sentido. Tudo era vendido e o lucro era trazido para um caixa comum para o benefício de todos. Eles não precisavam mais se preocupar com o futuro, pois não haveria futuro. Jesus estava voltando na cabeça dele naqueles dias, né? Então a atitude deles foi sim louvável, sem dúvida, mas o momento foi equivocado. Ainda que a iniciativa possa ter atendido certamente algumas necessidades específicas naquela ocasião, como a ajuda aos pobres da comunidade de crentes. O espírito de desprendimento e fraternidade que manifestaram ali é, de fato, o que deve verdadeiramente caracterizar o povo de Deus pouco antes da volta de Jesus. Mas naquele momento, meu irmão, representou um retrocesso para a igreja. A igreja de Jerusalém, ela empobreceu, segundo as narrativas bíblicas. Ela passou a depender da generosidade das igrejas gentílicas, percebe? E ela não pôde sequer financiar o evangelismo mundial. Então a igreja empobreceu. Isso coube evangelizar as próprias igrejas gentílicas, levar a palavra de evangelização, porque eles não tinham condições financeiras para isso. Deus permitiu que se levantasse uma perseguição contra a igreja, exatamente para dispersá-la para Jerusalém e assim levá-la a cumprir a sua missão mundial. Percebe? Ou seja, o que eu estou dizendo para você? É certamente um erro tratar o livro de Atos dos Apóstolos como um manual da igreja, ou tratar a igreja apostólica como um modelo em tudo, para todas as igrejas, de todos os tempos e lugares. Ao contrário do que mantém a concepção popular, a igreja apostólica ela não era perfeita, nem do ponto de vista doutrinário, e muito menos do ponto de vista administrativo ou eclesiástico. Você está entendendo? Bom, a segunda razão pela qual a igreja apostólica ela não deve necessariamente ser vista como um modelo em tudo é que ela mesma foi um produto de uma época. Né? Ela é fruto de um lugar, de um contexto específico. A igreja apostólica ela nasceu no contexto do judaísmo do primeiro século. Ela aparece no cenário bíblico como mais uma dentre as várias denominações judaicas da época. Ela teve que lidar com problemas, tais como uma expectativa messiânica distorcida, que eu já mencionei aqui, o escândalo da cruz e o legalismo judaico. Você vê Paulo combatendo muito isso. A inclusão dos gentios e a circuncisão, a idolatria no mundo greco-romano, filosofias pagãs, enfim, uma longa lista de problemas, quase todos muito diferentes dos nossos. Então tudo isso é o que está por trás do contexto do livro de Atos dos Apóstolos. Não levar isso em consideração é loucura, meu irmão, é torcer o ensino desse livro. Então é por isso que nós temos que ter muito cuidado em elaborar uma doutrina com base num livro histórico. A gente tem que, ele é narrativo, ele não é prescritivo, né? Então ele é um livro histórico e não prescritivo doutrinário. Não é só abri-lo assim e achar que porque foi assim no passado, ele tem que ser assim também no presente.
ou achar que a história que está sendo contada em Atos é como se fosse um parâmetro para a elaboração de doutrinas, ok? Muito cuidado, não é assim que se interpreta o livro. Observe que a empolgação da comunidade apostólica, ela se dava exclusivamente pela promessa da vinda de Jesus. É isso que nos chama a atenção, pela crença de que o pecado e a morte teriam um fim, e dessa forma, finalmente, eles estariam para sempre com Cristo. Então, esse movimento deles de fraternidade não foi motivado inicialmente por conta do ideal revolucionário de transformação social. Não foi isso inicialmente. Eles não estavam ali para reivindicar direitos humanos ou qualquer coisa do tipo, não. Apenas a alegria do evangelho que os motivava a ficarem unidos. E como eu já disse, meu lindão, volto a dizer, tem que se considerar que por causa da distribuição financeira e a comunhão de bens, a comunidade veio à falência pouco tempo depois. Agora veja, se os ideólogos modernos do socialismo procuram encontrar em Atos indícios de um modelo econômico para comunidades locais, o que eles encontrarão, de fato, é o modelo ideal de como não distribuir renda e como chegar à falência. Você está entendendo? Vamos lá. O terceiro ponto que eu quero comentar aqui, pelo qual nós podemos dizer que Atos não dá suporte à ideologia socialista, é porque um cristão, ele não pode ser socialista. Sabe, são ideias antagônicas. Certamente alguém falará que temos, como cristãos, uma função social importante. Isso é verdade, e Cristo assim nos ensinou. Porém, existe um abismo entre ajudar o próximo e ser praticante do socialismo coercitivo, que usa o aparelho estatal com mão de ferro para saquear a população e definir cada aspecto de sua vida. São ideologias nefastas que a história nos conta com desprezo. Infelizmente, no Brasil, poucas pessoas conhecem a história cruel e genocida dessas ideologias, pouquíssimas pessoas. Inclusive, olha, eu vou deixar um link aqui para você e vou deixar também aqui na descrição desse vídeo um link para você ter um conhecimento mais profundo do horror, da matança, do genocídio praticado pelos ideais comunistas no passado. Assista esse documentário, ele é impressionante. O nome dele é A Verdadeira História da União Soviética. Está aqui no nosso canal. Essa vai ser a maior aula de história que você já teve na sua vida, meu irmão. Eu te garanto, assista esse documentário aqui no canal. Você vai ficar impressionado com o que você vai assistir, documentado por especialistas. Então, considerando isso e mais vários outros motivos não tratados nesse vídeo aqui, nós podemos sim chegar à conclusão óbvia que um cristão de verdade, que aguarda a vinda de Cristo, jamais perde tempo com essas ideologias ateias, nefastas, fracassadas. Nós devemos lembrar sempre que esse estado, ele é passageiro, mas o reino de Deus, ele é eterno, meu irmão. Ok, gente boa? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like aí, né? Isso ajuda muito para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final, a sua companhia. Que Deus te abençoe e me perdoe estar gravando aqui na rua. Tchau!